Maria, sua família, Senhor. Dá graça para que eles possam vencer todos os obstáculos. Abençoa a igreja do Senhor aqui no Cheguei Lá. E ajuda-nos, Senhor, a vencer a cada dia, Pai, até o dia do Senhor. Agora fala conosco através da sua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento e nos permita compreender os mistérios dos céus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos amados, tenho certeza que vocês acharam estranho. Por que não fez a leitura da palavra? Porque a leitura o pastor Toninho já vai fazer. Ele já vai fazer a leitura da palavra e ele hoje vai ministrar para nós aqui a mensagem de Deus. Portanto, eu peço aos irmãos que fiquem de pé mais uma vez e recebam o nosso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve na paz de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Quero antemão agradecer ao pastor Isaac por essa rica oportunidade. Não vou falar que ele me pegou desprevenido, que o pregador nunca é pego desprevenido, não é? Sempre está com a bala na agulha. Eu sempre brinquei com ele que primeiro sereis provado para ser aprovado. Então hoje é a minha prova. Amém? E é uma honra muito grande para mim, né? Não estou à altura do pastor, mas aquele que está sobre mim está sobre todos nós, que é o Espírito Santo de Deus, não é? O que eu vou falar nesta noite é uma palavra muito gloriosa, a qual depois de ouvir essa palavra, eu passei a meditar e usar um desses versículos centrais. Vamos lá em Provérbios capítulo 27, e depois nós vamos para Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 13, a primeira é o Provérbios capítulo 27. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quisera eu que a igreja tivesse mais pessoas para ouvir esta palavra, não só essa, mas toda a palavra de Deus. Mas cada um tem seu trabalho, cada um tem o seu compromisso. Provérbios capítulo 27, quem encontrou, diga amém. Não conteis com o dia de amanhã, porque não sabeis o que ele vos trará. Então vamos para Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 17, para a honra e glória do Senhor. O título dessa mensagem, dessa ministração, tema, já é o tema da própria palavra, que é a incerteza do amanhã. Repita comigo: a incerteza do amanhã. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá? Eis que agora vos dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vida é um vapor que aparece e por um pouco depois se desfalece. Preste atenção neste versículo 15, que é o central desse tema dessa mensagem nesta noite. Em lugar do que dizeis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, fazemos isto ou aquilo. Vou dizer de novo. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos e fazemos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Mas agora, vou ler de novo: glorieis as vossas presunções, toda glória esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa mensagem falou muito comigo, principalmente esse versículo 15. Eu vou entrar nessa ministração, eu vou voltar a 5 anos atrás, para provar que os nossos planos, quando nós não colocamos no nosso plano, nos nossos planos terrenos, Deus, a coisa não flui. Há 5 anos atrás, pastor Isaac, nós passamos, o mundo todo passou, porque o mundo todo sempre teve pandemias. Pandemia daqui, pandemia no país daqui, pandemia de lá. Mas essa pandemia de Covid foi uma pandemia mundial. Foi, para falar, a única pandemia mundial que teve, pelo meu pouco conhecimento, a pouca idade que eu tenho.
E naquela época, muitas pessoas, como mudou hoje a nossa vida, o nosso dia a dia, nós temos nossos planos. E naquela época, muitas pessoas estavam fazendo o seu plano, como hoje também nós temos nossos planos. Nós temos o plano de comprar um carro, de progredir a nossa empresa, de muitas vezes um plano de cursar uma universidade, terminar a sua construção, continuar fazendo aquele plano em todas as áreas da sua vida. E não era diferente na época da pandemia. Estava todo mundo seguindo o seu curso normal da sua vida, uns construindo, uns casando, separando, outros comprando carro, outros vendendo carro, tratando a sua saúde. A vida estava normal, todo mundo, o mundo todo caminhando normalmente, como estamos caminhando hoje. Mas de repente, de uma hora para outra, sobrenaturalmente, veio a pandemia da Covid. Pegou todo mundo desprevenido. Todos os planos que todo mundo tinha de terminar a casa foi por terra, de comprar o seu carro foi por terra. Nós tivemos que ficar presos em casa. Depois do certo tempo para sair para a rua, teve todo mundo que usar máscara, evitar pegar na mão da outra pessoa. E nesse dia, esse momento não foi somente para o ímpio. Todo mundo passou, o cristão, o não cristão, o ímpio, o pobre, o rico, o que mora na favela, o que não mora, classe média, classe alta, todos naquele mundo, sem exceção, passaram por aquela pandemia. Mas ninguém estava esperando aquilo. E é o que diz esse versículo. Muitas vezes nós, o versículo primeiro, fazemos nossos planos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus muitas vezes não é contra que nós fazemos nossos planos. Nós podemos fazer o nosso plano de reformar uma casa, de construir uma casa, de comprar um sítio, de fazer uma coisa, formar um filho. Faz parte da nossa vida neste mundo. Nós estamos aqui, temos nossos planos. Deus nos proíbe de nós fazermos o plano. O errado não é fazer um plano, pastor Isaac. O errado é fazer um plano sem colocar Deus no plano. Porque muitas vezes, quando nós erramos na nossa vida, quebramos a cabeça no nosso andar no dia a dia, é porque não colocamos Deus nos nossos planos. E muitas vezes nós somos frustrados nessas situações. E aqui vem dizer, eis que agora, vou dizer, amanhã iremos, faremos. E assim, muitas vezes nós, é a presunção do tempo. Eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com coisa que a minha vida está na minha mão, com coisa que os meus planos estão na minha mão, com coisa que é eu que faço. Se a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, eu não faço nada se Deus não me der. Tudo que acontece na minha vida, seja de ruim ou seja de bom, vem com a permissão de Deus. O diabo não faz nada na minha vida se não tiver de botar a vontade de Deus. E muitas vezes nós somos presunçosos. Tudo que nós vamos fazer, muitas vezes nós não usamos esse versículo aqui. O versículo 15. Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, Deus vai levar para a porta. Se Deus quiser, eu vou terminar esse curso. Se Deus quiser, eu vou terminar minha casa. E muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui e somos mortais. Estamos aqui hoje, mas posso chegar na minha casa e sofrer um infarto fulminante. Estou hoje bem, com saúde. De repente, a minha vida pode mudar da noite para o dia. Mas nós achamos que nós que estamos no controle. Nós achamos que nós estamos no controle, como diz aqui. Amanhã iremos em tal cidade, fazemos negócio, contratamos e ganhamos. Esquecemos que nossa vida, a nossa caminhada aqui, todos nós, e nessa pandemia nós podemos ver isso. Quantas pessoas que tinham dinheiro, pessoas milionárias que morreram. Então não foi o dinheiro. E naquela época nós podemos ver uma coisa bem clara. Muitas vezes naquela época, quando nós vemos que as pessoas estavam passando aquela prova, porque o mundo nós temos 3 poderes. O poder da ciência naquela época, com toda a ciência se desenvolvendo do jeito que está, quando veio a pandemia, aquela correria, tentaram achar um meio da ciência se colocando para cá e outro para lá, tentando arrumar um meio para arranjar uma vacina, como acharam, mas quando chegaram a achar a vacina, já tinham morrido milhões e milhões de pessoas.
Deus vai provar para nós nessa pandemia que o homem, por mais que ele seja sábio, por mais que ele tenha a sabedoria, ele não é Deus. Ele não pode fazer certas coisas em termos circunstâncias, porque é Deus que está no negócio. Os homens poderosos desse mundo, os governantes, os homens dos grandes países, como os Estados Unidos, a China, a França, todos os países governantes, generais, homens importantes, o que puderam fazer naquela pandemia? Nada. E a pandemia mostrou para nós que nós somos todos iguais. Morreu pobre, morreu rico, morreu famoso. Não adiantou ter conta bancária recheada. Pastor, com licença. Pode falar, não? O pastor teve um governador do Brasil que ganhou e não pôde assumir. O Tancredo. Mas o Tancredo não foi na hora da pandemia. O Tancredo foi bem antes, né? Lá atrás. Eu estou falando da questão da pandemia que... Teve um também no Brasil que ganhou. Não, foram muitos nomes que morreram naquela época. Mas o Tancredo não foi na época da pandemia. Eu falo na época da pandemia, porque na época da pandemia todos nós fomos todos iguais. Não teve ninguém diferença de ninguém. Todo mundo. Eu mesmo perdi minha irmã. Também na pandemia por Covid. Então, muitas vezes, nesse que mostrou aqui para nós que nossos planos, eles são falíveis. Nossos planos, eles não são planos. Muitas vezes, nós fazemos um plano, a coisa acontece outra. Quantas vezes nós fazemos planos e os planos deu errado? E muitas vezes, quando os planos dão errado, nós temos mania de colocar a culpa às vezes em Deus, colocar a culpa no diabo. E se muitas vezes a culpa nem é de um nem do outro, é nossa mesmo. Mas nessa questão dessa pandemia, para mim, na minha visão, foi Deus, para mostrar para o homem que quem está no controle é Ele. Que nada acontece nesse mundo, porque Ele é que está no controle. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E nós vemos aqui, ó, digamos por nenhum sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é como vapor. Nós que viajamos de carro, nós faltamos na BR, aí vem a nebrinha, você entra e... Assim é a nossa vida. A nossa vida aqui é assim. Nós temos que aproveitar ela, e quando nós temos ela aqui, porque todos nós um dia vamos passar por um dia mau. Todos nós, eu já passei por meu dia mau. Todos nós um dia passamos por um dia mau. Mas temos que saber que esse dia mau pode chegar. Mas para nós sabermos de uma coisa, nós temos que sempre na nossa vida, nós andar aqui. Em tudo que você for fazer, você aprende a falar isso aqui, ó. Se Deus quiser, se Deus permitir, é Ele que faz. Nós temos que tirar essa presunção nossa do tempo, que tudo é na nossa mão. Eu faço quando eu quero, eu compro como eu quero, eu termino como eu quero terminar, eu vou fazer, eu vou deixar de fazer, eu não quero. Não, as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam porque é Deus que está no negócio. O amanhã está na mão de Deus. Vê essa pandemia, eu não sei qual a próxima que vai vir. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que está vindo aí uma super bactéria que nenhum remédio pode curar. Irmãos, nós sabemos muito bem que o amanhã pertence a Deus. A nossa vida está na mão de Deus. E é se Ele quiser, se Ele permitir, porque aqui diz bem claro, digo-vos não sabeis o que será amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece e por pouco desfalece. Vamos fazer nossos planos, vamos fazer nossos planos, nós, nossas famílias, mas vamos sempre que você for fazer um plano, sempre que você tiver um projeto, e vem aí o ano 2026, se você esse ano você não fez, coloca nos seus planos do ano que vem, começa a colocar Deus nos seus planos, Deus nos planos da sua família, Deus nos seus planos financeiros, Deus no seu casamento, e tudo que você for fazer, segue com essa palavra. Se Deus quiser, a coisa vai acontecer. Se Deus quiser, Deus vai revogar, porque Deus tem poder para abençoar e tem poder para revogar. E quando vir uma adversidade na tua vida, saiba uma coisa, é se Deus quiser, é porque Ele que quis, não é o diabo, não é Deus, porque Deus que permite tudo na nossa vida. E nessa pandemia, como eu falei anteriormente, muitas pessoas foram surpreendidas. E isso vai ficar marcante para nós, naqueles 5 anos atrás, como todos nós fomos privados de sair do seu lar, privados de conviver com a sociedade. Mas Deus veio mostrar para o ser humano que realmente nós somos falíveis. Deus veio mostrar para o ser humano que nós somos totalmente dependentes dele.
nós somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta eu querer andar aqui neste mundo, achar que eu sou o bambam, achar que eu sou o dono da minha vida, achar que eu é que controlo tudo, achar que eu é que estou controlando. Eu sei como é que eu faço porque não faz, não. Como eu falei anteriormente, diferente de pandemia ou não, quantas pessoas que estão agora no hospital, quantas pessoas novas já partiram hoje, tinham seus planos de casamento, quantos aí nós vemos na televisão, pessoas que acabam de casar, vão viajar, o avião cai, quantas pessoas vão atravessar a rua, está com um plano, vai voltando, bate de frente, morre, tinha plano de morrer, não, ninguém tem plano de morrer, ninguém tem plano de ir embora daqui, fazemos tantos planos. Mas como eu falei anteriormente, o problema nosso não é de fazer os planos, é de fazer os planos sem colocar Deus nos nossos planos. Porque quando Deus não está no negócio, irmão, parece às vezes, nós estamos vendo um mundo hoje, um mundo humanista, tudo que o homem está fazendo hoje é em torno de si. É só eu e eu. Amante de si mesmo, como diz o 2 Timóteo, capítulo 1. Se esquecendo que nós estamos caminhando, somos dias proféticos. E temos que agradecer o pastor Deis, lá que outro dia mais complicado, passar a agradecer mais a Deus pelo que tem feito para nós, pelo que Deus tem feito na nossa vida, a proteção, o livramento, tanto no presente, quanto no oculto, no escondido. Vamos ser sempre se Deus quiser, Deus vai abençoar. E este ano eu creio, se Deus quiser, vai ser um ano melhor do que este ano. Se Deus quiser, este ano foi um ano ruim, mas o ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano bom. Mas o crente mesmo, para ele, não tem ano bom nem ano ruim, porque o salmista Davi, ele diz no Salmo 23, ainda quando andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. O crente mesmo que ele anda no vale, ele sabe que Deus está com ele. O crente mesmo que ele passa adversidade, ele tem que saber dar graças a Deus, e se Deus quiser, quando vem o ruim, ele tem que, se Deus quiser, foi assim que Jó falou. Você viu na hora da adversidade de Jó, ele reclamou, ele questionou, ele blasfemou, ele não disse, o Senhor me abençoou, o Senhor me vai revogar isso. Então mesmo, aprenda a dar graças a Deus mesmo na luta, aprenda a dar graças a Deus quando vem a dor, aprenda a dar graças a Deus quando as portas se fecham, aprenda a dar graças a Deus quando as coisas não vão da forma que você quer, porque se você glorifica a Deus no ruim, no bom Ele vai te abençoar mais ainda. Porque se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque ser fiel no muito é bom. Dá graças a Deus quando você tem um bom emprego, é bom. Dá graças a Deus quando o casamento vai bem, é bom. Dá graças a Deus quando tudo vai bem, os filhos estão tudo formados, todo mundo bem, é bom. Mas quando vem a adversidade, o graças a Deus cai por terra. E vem a palavra, mas logo comigo? Mas será que Deus está vendo isso? Não, não funciona assim. Funciona é ver acontecer. Venha o que vier. Se Deus quiser, o meu Deus está vendo isso. Se Deus quiser, essa luta vai passar. Porque o diabo, ele quer sempre que você murmure. Ele não quer que você agradeça na adversidade. O diabo não quer que você glorifique a Deus quando vem a luta. Ele quer que você fale que se Deus quiser, Deus vai dar vitória. Ele quer que você faça muitas vezes o que muitos crentes fazem. Por que comigo? Será que eu mereço? O que eu fiz para merecer isso? Ninguém faz nada para merecer nada. Para começar, nós não merecemos nada. Recebemos é pela graça. Mas a Bíblia diz aqui, que em lugar do que dizeis, se o Senhor quiser, o que o apóstolo está falando? Nós temos que saber que Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que manda. Ele que é o timoeiro. É Ele que está no volante, é Ele que dita as normas, é Ele que me abençoa. E é se Ele quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso aqui. Se Ele quiser, com certeza, Deus pode impedir o diabo de cumprir os seus intentos contra nós. Mas o diabo não tem poder para impedir Deus de operar. Porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe de uma coisa, essa palavra é muito forte, irmão. Antigamente eu não falava isso.
Mas depois que eu li essa palavra, eu passei a falar. Em lugar de dizer, se o Senhor quiser, veremos a fase. Aí vem a outra aqui, ó. Mas agora vos glorieis em vossas repercussões. Agora toda glória tal como essa é maligna. Deus fala que nós fazemos nossos planos. Quando nós fazemos nossos planos e não colocamos Deus no meio, isso é maligno. Foi pesado, né? O que falou aqui, né? Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Isso é do diabo. O crente, o ímpio não estou falando nada para ímpio, porque o ímpio já não fala mesmo. Ele vai para lá, alguns podem ter que falar, mas o crente já tem, aqui é bem claramente, nós cristãos, tudo que nós fazemos, nós temos que selar, se Deus quiser. Porque o ímpio não, o ímpio ele tanto faz, porque ele acha que ele é dono da vida dele. Ele acha que é ele que está tomando conta, é ele que comprou o carro, é ele que comprou a casa. Comprou sim, o carro é quem paga é eu. O plano médico quem paga é eu, mas quem dá saúde é Deus. Quem prepara é Deus. Não é, mas eu tenho que ficar dinheiro no céu. Nós temos que ser realistas. Mas nós temos que saber que é Ele que está com, é Ele que abre porta, é Ele que dá saúde, é Ele que prepara. Porque é Ele, irmão. Não tem jeito. Aqui diz bem claro, mas agora vós que não glorieis, porque tem pessoas que se gloriam, porque o que tem. Ah, essa casa que eu fiz é tão bonita. Aí esse carro que eu comprei, um carro, nossa, que carro maravilhoso. Aí eu sou tranquilo, não preciso correr atrás de muita coisa, eu tenho uma conta muito boa no banco. Ah, fui eu que fiz isso, é eu que faço. De repente cai uma parada, calado. Quando não chega um dia de universidade, uma doença terminal, e a pessoa termina num balão de oxigênio. Termina meses na cama vegetando. Não sabe mais nada. Então como é que estava no controle? Milhões no banco. Como é que estava no controle? Você tem uma casa muito boa, com piscina, barco. Então cadê o dinheiro? Então dinheiro não faz nada. Dinheiro é limitado. Dinheiro não compra saúde. Pode comprar um melhor médico, um melhor plano. Agora Deus não. Se vir alguma adversidade na nossa vida, se Deus permitir, vem. Se não permitir, não vem. E se vir, se Ele quiser curar, Ele cura. Porque Ele é soberano. Ele é o que faz tudo. E nós temos que saber de uma coisa, mas agora não glorieis nas vossas presunções. Eu creio que quando nós nos achamos que somos o cara, quando nós achamos que nós somos aquelas pessoas que não precisamos de ninguém, que tem pessoas que são assim muitas vezes, acham que eles são, porque eles têm uma posição, porque eles têm dinheiro, eles acham que eles não precisam de ninguém. Mas aqui diz que nós não precisamos ser presunçosos, ser orgulhosos, ser soberbos. Precisamos ver que somos todos iguais. E para já caminhar para a final, a pandemia provou isso mesmo a todo mundo. Que muitas pessoas, muitas famílias perderam pessoas que eles queriam. E Deus mostrou mais uma vez para o ser humano que todos nós, nessa pandemia, morreu pobre, morreu rico. E o rico muitas vezes não foi enterrado como ele gosta, um caixão bonito, uma missa bonita com um padre famoso. Não. Eu abria aquelas varas e jogava aquele monte, 20, 30 por vez, porque eu não tinha tempo para enterrar todo mundo. Mostrou que nós somos nada, mas Deus é tudo. Mostrou que todos os nossos planos são falíveis. Todos os nossos planos, se Deus não tiver no negócio, se Deus não permitir, se Deus não quiser, não tem jeito. Basta, a partir de hoje, você que não tem esse costume, se você for fazer alguma coisa, se você for abrir um negócio, se você for fazer um projeto, coloque sempre, se Deus quiser, isso vai vingar. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, tudo vai acontecer conforme eu tenho planejado, mas dentro do propósito de Deus. Não adianta muitas vezes eu querer, se Deus não quer. Não adianta eu querer, se Deus não vai permitir. Eu tenho que querer, mas prevalece não é a minha vontade, a vontade de Deus. Porque como diz o apóstolo Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que ele disse quando ele disse isso? Que ele não dominava mais a sua vida. E o Paulo antigo fazia o que queria, mas o Paulo convertido, a vida dele estava na mão de Deus. O Paulo convertido, servo de Deus, ele sabia que a vida dele
era guiado por Deus. Por isso que ele aprendeu, nós vemos a palavra em Coríntios, eu aprendi a conviver com todos os problemas, a passar fome, a sofrer açoite, a sofrer todo tipo de necessidade, porque eu sei que Deus é comigo. Como ele disse bem claro, eu sei em quem eu tenho crido. Então você, a partir de hoje, mude o seu modo de falar. Passa a passar essa palavra no versículo 15, fazer parte do seu vocabulário no dia a dia. Se Deus quiser, e pode ter certeza que o diabo vai cair por terra. Que quando você fala se Deus quiser, você mostra a sua total dependência de Deus. Nós querendo ou não, nós somos totalmente dependentes de Deus. Se Deus quiser, tenho certeza que este ano 2026 para nós vai ser um ano de muita vitória. Embora não sendo muitas vezes uma pessoa egoísta ou presunçoso, eu não creio que os anos que se seguem a nossa vida será um ano bom, porque as profecias estão aí, as coisas estão acontecendo, o mundo está sendo preparado, tudo para o anticristo, tudo. Então nós temos que pedir mesmo, Senhor, se o Senhor quiser, nos dê força, se o Senhor quiser, me dá garra, me dá coragem, abençoa, meu Deus, se o Senhor quiser, eu quero continuar firme na tua obra, eu quero sempre fazer os meus projetos no ano 2016, tudo que eu não fiz no ano 2005, o Senhor me permite, e se o Senhor quiser, que eu tenho certeza que o Senhor vai querer, faça uma nova obra na tua obra na igreja, e continue abençoando. Agora o finalzinho aqui agora. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Quem vem falar aqui? Se nós não sabemos o amanhã, se nós não sabemos o nosso dia, que está na mão de Deus, a Bíblia diz que nosso dia, nosso mês, nosso minuto está na mão de Deus. Enquanto você puder fazer o bem, enquanto você puder fazer alguma coisa, seja pela igreja, seja na família, seja por um vizinho, seja por um amigo, faça quando você tem vida. Que, ó, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não pegue essa oportunidade para você semear o amor. Não pegue a oportunidade para você semear a amizade. Não pegue a oportunidade para você semear a paz. Não pegue a oportunidade para você fazer tudo de bom que Deus agrada. Porque se você passar a oportunidade para você não fazer, não é eu que estou falando. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. O pecado, muitas vezes, nós generalizamos ele, muitas vezes que o pecado é só adultério, é só fornicação. Não, irmão. Esses são pecados também. Mas tem muitos pecados que são muitas vezes iguais ou pior do que esse. Se você sabe fazer o bem e não faz, por que não faz? Então, se você sabe fazer o bem, a oportunidade vem e você finge de boa, você finge que não é com você finge que não sabe, e isso não é somente aqui dentro, é dentro e fora, e principalmente para os que são de dentro, os que são da casa de Deus, porque bom e suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia está escrita assim, e é assim que nós temos que proceder. União de boca é uma coisa, união de verdade é outra coisa. Temos que ser unidos, porque no céu nós vamos entrar unidos. Às vezes eu até me pergunto, será que estou em primeiro lugar? Porque tem alguns cristãos que pensam, será que eu estou em primeiro lugar do que esse irmão? Será que eu estou em primeiro lugar do que essa irmã? Será que eu estou na igreja? Porque tem vezes que a gente pensa que as coisas aqui não tem nada a ver, mas aqui diz muitas vezes, se nós formos unidos, eu tenho certeza que a união faz a força, porque divisão não é coisa de Deus. O primeiro divisor foi o diabo lá no céu, e nós aqui estamos unidos em tudo, no partir do pão, na comunhão, em todas as áreas, para que Deus possa abençoar. Mais uma vez eu agradeço ao meu pastor Isaac, por essa oportunidade. Tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a ele, o seu ministério, em nome de Jesus. Agradeço os irmãos, mais uma vez, e retorno a palavra que ele quer direito. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser. Glória a Deus. Cunhado, tudo bem? Você quer cantar? Vem cá, cantar um bem enquanto nós vamos ofertar. Precisamos ter. Amém? Vem cá. Vamos escolher dízimos e ofertas para a colaboração, né, com a manutenção da obra dessa casa, em nome de Jesus. E o Alves vai tomar o louvor aqui, que ele já está inspirado, né? Glória a Deus. Canta com alegria, hein?
Irmão, para essa pregação tem um hino muito bonito. Não sei talvez, não. Se Deus quiser. Não sei talvez. Quem sabe cantar ele? Sabe cantar ele? Você seguiu, você foi mexendo. Meus irmãos, essa palavra foi muito maravilhosa, né? Falou muito comigo, porque na vida nós fazemos muitos planos, né? Nós não imaginamos que existem diversas patologias clínicas que pode interromper tudo.